território obscuro. Olá, território obscuro. Vou contar um relato que aconteceu comigo no ano de 1987. Eu estava para completar 20 anos de idade. Nasci em julho de 1967. Meu pai na época tinha 47 anos, minha mãe 43. Éramos uma família de 6 pessoas. Pai, mãe, eu, 2 irmãs, sendo uma mais velha com 23 anos e um irmão na época com 15 anos, o caçula. Meu pai sempre gostou de sítios, chácaras, esses lugares de mato para morar, pois sempre morou com seus pais em roça, e esse costume ele puxou de meu avô. Não gostava de cidade, o negócio dele era mato. Nós já estávamos acostumados a morar em locais assim. Tinha mais liberdade, mais espaço, ar puro. Um dia, no mês de agosto, meu pai recebeu um dinheiro. Ajuntou com algumas economias, vendeu algumas coisas e comprou uma chácara em outra cidade. De momento, ninguém dos irmãos ficaram contentes, pois ali estavam seus amigos. Ali viveram até os dias atuais. Ali construíram raízes e não iria ser fácil se acostumar em outro lugar. Mas ficamos quietos e não questionamos o meu pai. Bom, passou aquela semana e mais ou menos uns 4 dias depois, fomos embora para a nossa nova moradia. Ao chegar no local da nova casa, notei que era muito bonito, muito mato em volta, poucas chácaras, umas afastadas das outras, outras não tão afastadas assim, mas era gostoso o lugar. Chegamos lá, o portão era de 2 folhas de abrir de madeira. Mais adiante, dava para ver a casa. A casa era grande, não era muito bonita, mas era grande. Por fora, a casa de frente ao portão tinha uma veneziana ao invés de vitrô. Na lateral direita tinha a porta da sala, e no fundo, um vitrô grande com a porta ao lado que era a cozinha. Tinha 3 quartos e um banheiro somente, mas era muito espaçosa a casa, os cômodos eram grandes. No fundo tinha mais um quartinho, uns pés de mandioca, um galinheiro que não era muito grande e umas madeiras amontoadas. Bom, na lateral da casa tinha uns pés de fruta e mais à frente uma horta que também não era tão grande coisa, mas era bonito o lugar. Chegamos por volta das 11 da manhã e já vieram alguns vizinhos curiosos para verem quem é que estava se mudando ali. O tempo foi passando, logo todo mundo se conhecia. Arrumei um trabalho a uns 600 metros de casa, trabalho em que eu cuidava de uma chácara, mantendo-a limpa, e os donos só vinham no final de semana. E mais ou menos a uns 100 metros do meu trabalho tinha um bar, um barzinho bem humilde, mas vivia com bastante pessoas ali. Eles se reuniam toda santa tarde, não falhavam os encontros, pareciam ser combinados, todos os dias eles estavam ali. Se passaram mais ou menos uns 8 meses que estavam morando ali, e foi quando eu conheci uma linda moça. Estava eu no bar e ela entrou para comprar alguma coisa que eu não me lembro. Bom, e assim que a vi, foi paixão à primeira vista. Fiquei olhando para ela, e ela me devolveu o olhar com um lindo sorriso. Passando alguns tempos, começamos a namorar. O nome dela era Rosângela, minha atual esposa. Ela morava a uns 150 metros do bar. O seu pai, seu Antônio, a sua mãe, Dona Benedita, e um irmão, Tiago. Rosângela tinha 19 anos. Seus pais eram uns amores de pessoas, muito bons e me adoravam. Seu Antônio, um homem muito sério, não gostava de mentiras e de ficar em porta de bar. Tomava suas pingas ali dentro de sua casa mesmo, com o acompanhamento de um belo cigarro de palha. Dona Benedita, pelo contrário, era muito sorridente, espontânea, falava até com os cachorros da vizinhança. Bom, e assim foram se passando os meses. Tudo tranquilo, tudo normal. Mas as coisas começaram a ficar meio estranhas. Foi quando um caseiro chegou para tomar conta de uma chácara vizinha à nossa.
era um novo caseiro conhecido como Naldo. Sua esposa se chamava Vera. Ele tinha 2 meninas que eram gêmeas. Tinham por volta de 9 anos de idade. Eles não eram de muita conversa não. Sempre estavam de cara fechada o tempo todo. Dona Vera ainda dava bom dia algumas vezes, mas o seu Naldo era quase que impossível. Não encarava as pessoas, sempre de cabeça baixa. Ele olhava as pessoas por baixo. Usava um chapéu preto, tipo de camurça. Seu Naldo era muito feio. Ele era alto, magro, cabelos cacheados longos. O queixo era fino. Tinha uma barba muito preta. E as mãos dele eram desproporcional ao resto do corpo. Tinha pelos nas orelhas. Por poucas vezes que vi, notei que suas sobrancelhas também eram grossas, quase se encontrando uma com a outra. Andava sempre de camisa de manga comprida, de calça e chinelo no pé. Como era sempre de costume, eu saía do trabalho e ia no bar conversar um pouco, e já aproveitava para passar na casa do meu sogro, conversar um pouco e ver minha namorada. Em uma noite, era um final de semana, fiquei bebendo e conversando com meu sogro, e esqueci totalmente do tempo. Quando eu fui ver, já era 11 e pouco da noite. Minha sogra disse para dormir ali mesmo, pois tinha um sofá na sala que puxava e virava uma espécie de cama. Tentei recusar, mas meu sogro, que já estava meio alcoolizado, não deixou eu nem terminar de falar, e já foi mandando Dona Benedita arrumar o lugar para mim. Bom, por fim, acabei aceitando seu pedido. Por volta de 1h30 da manhã, eu escutei um barulho que vinha dos fundos da chácara do meu sogro. Não dei muita importância. Tentei pegar no sono novamente. E ouvi uma espécie de urro, misturado com gritos. Aquilo parecia ter gritado do meu lado, encostado no meu ouvido. Eu dei um pulo do sofá e fui para os fundos, onde se encontrava a cozinha. Tinha um vitrô grande ali. E para minha surpresa, o meu sogro já estava ali, pois ouviu o barulho também. Olhamos pelo vidro da cozinha e o meu sogro disse ter visto um vulto negro muito alto que, ao perceber que estava sendo observado, saiu correndo mato adentro. Confesso que eu não consegui ver nada, só escutei o barulho daquilo correndo para o mato. E ao olhar para trás, eu vi minha sogra e minha namorada no corredor. Elas também ouviram aqueles gritos. Pronto, estava todo mundo apavorado. Não dormiu ninguém naquela noite. O dia amanheceu e eu e meu sogro fomos no fundo do quintal ver se tinha alguma coisa diferente lá. Pois não tinha nada diferente. Somente um monte de terra mexida e alguns galhos quebrados. Voltamos para a frente da casa. Ficamos ali conversando sobre o ocorrido. Eu me despedi e fui embora para minha casa. Ao passar no bar, o assunto ficou ainda mais estranho. O dono do bar e alguns que por ali se encontravam, cada um tinha uma história para contar. Mas o que me chamou mais a atenção foi de um senhor que estava sentado do lado do balcão. Ele dizia que um maldito animal preto atacou a chácara dele, matou 3 galinhas e feriu seu cachorro, que ficou com uma das orelhas pendurada. E por pirraça fez uma bagunça tremenda nas plantações, pisoteando e rolando em cima das verduras. E que chegou a ver o bicho, e que aquele maldito era um lobisomem. Pronto, eu cheguei a ficar com as pernas bambas. Um senhor ali perguntou a ele: mas lobisomem? Isso não existe, homem. E ele disse: existe sim. Ficou nervoso. Aquilo era um maldito lobisomem. Eu vi com meus próprios olhos. O cheiro daquele monstro estava ainda impregnado nas verduras, um fedor de podre e de carniça. Bom, e eu ali escutando tudo aquilo, eu não disse uma palavra sequer. Saí de mansinho e fui embora para minha casa. Ao chegar em casa, minha mãe estava desesperada por não ter notícias minhas. Acalmei ela e disse que tinha pousado na casa da Rosângela. Meu pai, nervoso, me deu uma bronca e disse para mim não ficar andando mais à noite por aquelas bandas. Eu nem perguntei o porquê, eu já sabia a resposta. Perguntei para minha mãe se ela tivera ouvido uns sons estranhos na noite passada, e ela me disse
que meu pai ouviu uns barulhos de uivo ao longe. Me perguntou o porquê da pergunta, e eu disse que no bar as pessoas estavam falando sobre isso, e que, incrível que pareça, um senhor disse que era um lobisomem, e ele atacou a chácara dele matando galinhas e machucando seu cachorro, e acabando ainda com as suas plantações. Minha mãe fez o sinal da cruz, mas não disse uma palavra. Meu pai ficou ali sério, também não disse mais nada. Perguntei dos meus irmãos e minha mãe disse que eles estavam dormindo, que não dormiram a noite passada. Bem, aquele dia ocorreu tudo tranquilo. Nenhuma novidade até o final da tarde. A tranquilidade deu espaço a gritos, xingamentos e agressões. Vera, a esposa de Naldo, estava aos gritos nervosa. Aquilo foi acumulando pessoas curiosas. Vera gritava com Naldo para ir buscar suas filhas, que Naldo disse estar na casa de sua mãe. Mas Vera estava muito nervosa, descontrolada. Ela foi para cima do marido e arranhou o braço dele. O Naldo virou um bicho de bravo. Pegou ela pelo pescoço, deu um tapa na cara dela. Ele segurava ela suspensa no ar. Aquilo era surreal. Até um senhor gritar para ele deixar a mulher em paz, senão iria dar um tiro nele. Ele soltou a mulher e disse para o homem, se quisesse matar ele, teria que comprar uma arma melhor, que aquela merda de espingarda velha não matava nem passarinho. Disse isso e foi se distanciando até que sumiu de vista. Minha mãe se aproximou de Vera, que ainda estava no chão, e a levantou pedindo que ela se acalmasse. Levou ela até a minha casa e fez um chá para ela se acalmar. Vera falava e soluçava, mas aos poucos foi se acalmando e conversando com a minha mãe. Aí ela explicou melhor, com mais calma. Disse que fazia uma semana que o Naldo levou as filhas dela para a casa da mãe e ele não buscou mais, e que ela encontrou um conhecido da mãe de Naldo, que ao perguntar se as crianças estavam bem, o mesmo disse que as crianças dela não estavam lá na casa da mãe de Naldo. Mas como assim? Ele me disse que estavam lá, e por esse motivo começou toda aquela confusão com seu esposo. Que ela, de todo jeito, queria que ele fosse com ela buscar suas filhas, e o mesmo se negou e também não deixou ela ir. Aí os ânimos se esquentaram e a briga foi inevitável. Vera por fim voltou à sua casa mais calma. Minha mãe disse para ela conversar com calma com seu marido, e no dia seguinte, domingo, juntos fossem buscar as crianças. E se ele não quisesse ir, que era para ela ir só. Bom, Vera concordou, foi para sua casa mais tranquilizada. A noite foi chegando, e aquela noite foi um verdadeiro inferno, que começou por volta das 8h30 da noite. Estávamos assistindo, se não me engano, a novela. Escutamos um trotar igual de um cavalo passando na rua. Aquilo bateu no portão da casa de Vera, que derrubou um lado dele. Meus irmãos já iam sair para fora, e meu pai fez eles ficarem onde estavam, que aquilo não era um cavalo nem boi. Logo aquela coisa voltou correndo novamente, deu a volta e não sei de que jeito pulou em nossa chácara. Aquilo começou a rodear a casa. Dava para ouvir a respiração de cansado. Urrava muito. Parecia que queria falar alguma coisa, mas estava engasgado. Ele dava a volta na casa, parava e começava a urrar novamente. Era um desespero total dentro de casa. Quanto mais a gente gritava, mais aquilo ficava furioso. Começou a bater na porta, nas janelas, e esse inferno durou uns 20 minutos. Dali a pouco, ele sumiu correndo novamente para o fundo. Poucos minutos depois, passou novamente correndo na rua. Aquilo voltou por volta das 3 da manhã e ficou urrando e gritando dentro da chácara do Naldo. Ninguém saiu para fora até que o dia clareasse. Foi uma noite infernal aquela. No domingo, aproveitei e fui na casa de minha namorada. Não entrei no bar. Meu sogro veio e sem enrolação me disse que aquilo que estava no quintal dele na sexta noite era um lobisomem, e que ontem no sábado não deu paz, que o bicho voltou lá pelas 10 da noite e ficou no seu quintal. Estava mais feroz, urrava muito. Ele acendeu a luz de fora e foi até o vitrô da cozinha
e pôde ver aquela coisa se abaixada a cavar o chão. E disse que aquela coisa não se incomodou de estar sendo observada, que o bicho rosnava igual um porco do mato, rolava na terra, enfiava o focinho e gritava muito. Quando percebeu que estava sendo observado, ele se posicionou em 4 patas em direção à janela e ficou olhando direto para mim. Ele abriu a boca, parecendo querer mostrar os enormes dentes. Os olhos daquele eram vermelho feito fogo, muito preto e peludo, e ele ficou naquela posição por uns 20 segundos e veio caminhando bem devagar, meio que desengonçado em minha direção. Chegando um pouco mais próximo, aquilo se levantou e correu. Foi o tempo de eu me afastar da janela e ele começou a bater nela, quebrou alguns vidros e um insuportável cheiro igual a cachorro quando rola em carniça invadiu a casa. Aquilo corria em volta da casa feito um louco, com uma velocidade incrível. Se jogava nas portas com tamanha violência que não acredito até agora como elas não se quebraram. Arranhava a janela, urrava, às vezes parava e dava para ouvir sua respiração ofegante, meia rouca. Não demorava muito, voltava a correr em volta da casa e a bater nas portas. Estávamos todos apavorados aqui dentro de casa, sem nenhuma arma para se defender. Bom, acho que percebeu que não conseguiria entrar e desistiu. Pulou a porteira da frente e subiu ladeira acima. Nossa, já era várias pessoas falando que aquilo se tratava de um lobisomem. E eu disse para o meu sogro que aquele ser também nos atormentou em casa por volta das 8 e pouco da noite e que eu desconfiava de alguém que estava virando essa fera. E meu sogro perguntou de quem eu estaria desconfiado. Fui direto com ele e respondi que era do meu vizinho de chácara, o Naldo. Meu sogro só escutou. Me chamou para irmos ao bar, a vendinha que tinha lá. Aceitei o convite e fomos. Chegando no bar, o assunto não era outro, o maldito lobisomem. Não passamos mais de 15 minutos. Quem entra no bar era o Naldo. Estava de camisa preta, manga comprida, de calça, chapéu e descalço. Entrou sem cumprimentar ninguém. Notei que seus pés estavam sujos de barro, parecia ter pisado no brejo. Suas mãos também estavam cheias de terra entre as unhas, e um cheiro estranho que não chegava a feder, mas era tipo um suor forte. Meu sogro evitou de ficar olhando, reparando ele, ou fazer qualquer comentário, e eu fiz o mesmo. Naldo foi até o balcão, pediu uma dose de pinga, foi para um canto e ficou ali bebendo. E o assunto no bar não parava, só se ouvia sobre o maldito lobisomem. O senhor que dias antes teve as galinhas mortas e o cachorro ferido pelo maldito estava acompanhado por um rapaz, que eu não conhecia até o momento, que mais para frente fiquei sabendo ser um sobrinho dele, que morava lá em Minas Gerais, que viera passar um tempo ali com um tio. Esse velho não parava de xingar. Disse que à noite esse bicho voltou à casa dele, pulou o cercado do galinheiro e fez uma terrível bagunça por ali. E quando ele saiu para fora com uma espingarda, o maldito já não estava mais dentro do galinheiro, que viu ele já do outro lado, pular do chiqueiro com um leitão pequeno segurando com a mão. E ele disse que o bicho viu ele e que parou em pé, colocou o porco na boca e abriu os braços, tipo dizendo a ele: pode atirar. E ele, com receio de errar o tiro, não atirou. Foi se afastando para trás devagar até que entrou em sua casa. Foi acabar de trancar a porta, um barulho grande de algo se chocou na porta, e escutou quando o maldito saiu na carreira por dentro do mato. Disse que o barulho na porta foi o porco que o bicho não comeu, matou ele e jogou na sua porta. E disse que naquele dia iria reunir um pessoal e dar fim naquela peste. Aí o alvoroço tomou conta do bar. Todo mundo ficou valente e começou uma falação sem fim. O único que só escutava e não dizia nada era eu e meu sogro, e o Naldo, que ficava só olhando por baixo do chapéu. O Naldo terminou de tomar a pinga e foi se retirando do bar. Quando ele passou em minha direção, ele me olhou dentro dos meus olhos e eu tive a impressão que os olhos dele estavam meio castanhos escuros. Mas foi um olhar que me arrepiou a espinha.
Senti minhas pernas bambearem. Ele não disse uma palavra e foi embora. Eu não vou mentir não. Fiquei com muito medo dele desconfiar que eu sabia que ele virava o bicho. Ou pelo menos que eu desconfiava dele. Bom, eu saí dali e fui embora para minha casa, sem ao menos me despedir de ninguém. No meio do caminho, eu estava passando entre uma moita de bambu e escutei alguém tossindo, escarrando e ao mesmo tempo parecia se engasgar. Bom, e eu, muito besta, resolvi ver o que estava acontecendo, que se tratava aquilo. Fui em direção ao bambu e me deparei com a Vera, a esposa de Naldo. Ela vomitava uma gosma verde misturada com os pedaços de carne, e aquilo fedia muito. Perguntei se ela estava bem e ela respondeu que sim. Então eu segui o meu caminho, sentido a minha casa, e Vera foi comigo. Passou direto da casa dela e me acompanhou até a minha, e lá ficou conversando com a minha mãe. Engraçado que agora ela parecia conhecer minha mãe por muitos anos, ser melhor amiga dela, uma pessoa que há 2 dias não dava nem bom dia, de ontem para hoje se tornou a melhor amiga. Por volta das 4 da tarde, uma nova confusão se instalou na casa da Vera. Naldo gritava muito, dizendo que ela era culpada por toda aquela situação, que ela sabia de tudo e era tão culpada quanto ele. Maior confusão que resultou em arranhões e mordidas em Naldo. Vera estava descontrolado, a ponto de puxar e arrancar cabelos de sua própria cabeça. Como sempre, algumas pessoas foram para pôr um fim naquela bizarra situação. Não teve outra opção, tiveram que acionar uma viatura policial. A polícia, ao chegar, tentou acalmar os dois, mas Vera não se acalmava. Com o tempo, foi o próprio Naldo que contou o ocorrido aos policiais. Em meio a essa confusão toda, viera o meu cunhado assustado, dizendo que seu pai queria falar comigo naquele exato momento. Aquele domingo obscuro parecia não ter fim. Era uma coisa atrás da outra. Segui meu cunhado. Quando cheguei na casa do meu sogro, minha namorada e minha sogra estavam chorando. O meu sogro do lado de fora, com uma enxada na mão, foi me puxando ao fundo de sua chácara e me mostrou algo que até hoje me dá revolta. Vejo toda aquela cena se repetindo em minha memória. Ali onde aquele monstro estava a cavar a terra, tinha uma espécie de roupa, uma sandália rosa e uma parte coberta com folha de bananeira. Foi meu sogro puxar a folha, tinha um pedaço de perna toda roxa, em estado de decomposição já. Alguns bichos já estavam ali devorando. O choque foi tão grande que eu não suportei e desmaiei. Acordei com minha sogra passando algo em meu nariz. Parecia ser um pesadelo aquilo, mas não era. Disse ao meu sogro que tinha que chamar a polícia, e minha sogra concordou comigo, e assim foi feito. Os policiais, ao chegarem, foram até o local indicado pelo meu sogro, e ali, ao desenterrar, se depararam com as 2 meninas mortas, com algumas partes do corpo faltando. Meu amigo, eu digo a você, os policiais choraram com tamanha violência cometida naquelas crianças. Foram chegando mais policiais e pessoas que ficavam do lado de fora tentando ver o que se passava ali dentro. Chegou um pessoal do IML da perícia e retiraram os corpos dali. Nossa, aquilo era de uma natureza, de uma barbaridade que só um animal poderia ter feito. Precisei de umas 2 horas para tentar colocar o meu estado mental em ordem. Voltei embora e o meu cunhado foi comigo. Chegando próximo à minha casa, a confusão tinha terminado. Muitas pessoas na rua conversando indignadas, dizendo que Vera e Naldo havia de ter ido ambos presos por homicídio de suas filhas. O povo estava sem acreditar naquilo tudo. Se passou o domingo e nada mais aconteceu. Na quarta-feira encontrei meu sogro por acaso ao meio-dia, horário de meu almoço, e ao conversar com ele, o mesmo me disse que aquilo voltou em sua casa e me contou com detalhes. Ontem, terça-feira, por volta de 1 hora da manhã, o Thiago levantou para beber água e deu um grito. Levantei correndo assustado e ele estava sentado no chão da cozinha olhando para a janela. Quando eu olhei para a janela, aquele monstro estava lá,
mexendo na terra desesperado. Rolava em cima da terra, gritava, urrava. Eu pude ver melhor que da outra vez. Ele não estava nem um pouco preocupado comigo. Aquilo era enorme, maior que um novilho novo. As partes traseiras eram muito altas, umas orelhas enormes, penduradas, uma pelagem muito escura e densa. Aquilo babava muito, dava para ver a baba pingando entre as presas. Ele ficava de quatro igual um cachorro, ora levantava e ficava em pé igual um homem. Jogava a terra para o alto, se sacudia todo em meio àquela bagunça. Gritava, rolava dentro do buraco. Parecia muitos gritos de dor. O barulho era tremendo, e eu ali olhando tudo aquilo. Parecia estar em uma espécie de transe. Escutei um tiro, e logo em seguida mais dois. Pelo menos uns 2 tiros pegou naquilo, que urrou, se jogou no chão e ficou rolando, gritando muito. Se levantou, saiu correndo em pé, mata dentro. Eu fingi que nem escutei e nem vi nada. Voltamos por quarto e eu esperei a clarear o dia. Aí, indo agora na casa de um compadre, eu te encontrei. Sexta-feira já estava todo mundo sabendo o que aconteceu com as meninas. Naldo, quando disse a Vera que iria levar as meninas na casa de sua mãe, não levou. Ele estuprou e matou as 2 crianças. O mistério estava como ele enterrou no fundo da casa do meu sogro. Naldo desde domingo ficou preso e Vera liberada na segunda-feira. E aquilo mexeu e bagunçou toda a minha mente. Se Naldo estava preso, se Naldo era o lobisomem, como Naldo se transformou em lobisomem e fora visto na quarta. Estava tudo confuso. Se passou sábado, domingo e até quinta-feira da outra semana, ninguém tinha notícias de Vera. Foi quando o dono da chácara veio para saber o que estava se passando com seus caseiros. E ao abrir a porta, encontrou Vera morta, com um sinal de tiro no abdômen. Pessoal, sei que a história é longa, mas precisava contar do jeito que foi. E até hoje, fico a pensar, será que Vera era fera? E se fosse ela, será que ela que enterrou as meninas ali? Será que a Vera, ao se transformar, teria plena consciência do que fazia? E será que Naldo sabia da maldição de Vera? Será que foi Naldo mesmo que matou as crianças? Ou será que ele estava com medo e resolveu assumir o crime? Bom, são respostas que busco até hoje. Esse é o relato. Obrigado e uma boa noite a todos aí do canal. Tá aí, galera. Relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.